A corrida está em alta, né? É impressionante o quanto esse esporte cresceu nos últimos anos. Tem prova em quase toda a cidade, tem grupo de corrida em cada esquina, e mesmo quem nunca se interessou por esporte, está correndo agora. E com esse crescimento veio junto uma enxurrada de produtos. Géis, cápsulas, sachês coloridos, cafés energéticos, pré-treinos, pós-treinos, isotônicos. E todos prometendo mais energia, mais resistência, menos fadiga e até uma recuperação mais rápida. A verdade é que a corrida se tornou um mercado. E nesse mar de opções, muita gente se pergunta: será que eu preciso mesmo disso tudo? E será que isso vai melhorar realmente o meu desempenho na corrida? Até onde vai o famoso efeito placebo? Eu me chamo Carol. E eu me chamo Bruna e hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Dos suplementos que têm base científica dentro do contexto da corrida e daqueles que talvez não façam tanta diferença assim. Antes de falar de suplemento, a gente precisa entender como que o nosso corpo funciona numa prova de endurance. Endurance é o tipo de exercício onde predomina o metabolismo aeróbio, ou seja, em que a produção de energia ela acontece na presença de oxigênio, utilizando nutrientes como carboidrato e gordura para a produção da nossa moeda energética, que é o ATP. Como exemplo desse tipo de exercício, a gente pode citar as maratonas, ciclismo ou até a natação, cuja intensidade pode chegar até 85% do VO2 máximo. E aqui vale a pena diferenciar. Provas de endurance duram de 1 a 6 horas, já as de ultra endurance vão muito além disso, como maratonas, ultramaratonas e provas em etapas. Em todos esses casos, o nosso corpo vai precisar de glicogênio muscular e hepático, que são reservas de carboidrato, assim como a mobilização de gordura para usar como combustível. Só que o glicogênio tem limite. Então, se o músculo for abastecido de uma forma inadequada, ele pode levar à fadiga, redução do desempenho e potencialmente aumentar o risco de lesão. O glicogênio muscular ele vai durar aproximadamente de 60 a 120 minutos durante o exercício contínuo. E é nesse ponto que entra a nutrição estratégica, antes, durante e após o exercício ou a prova. Suplementar até pode fazer sentido, mas a gente precisa respeitar o que o corpo está precisando naquele momento. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre suplementação nesse meio. Opções a gente tem várias, né? Mas vamos entender quais delas que têm real benefício. Claro, respaldado pelo Comitê Olímpico Internacional, pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva e pela Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Essas diretrizes deixam claro que os suplementos com maior respaldo científico são basicamente 6. Os carboidratos, a cafeína, a creatina, a beta-alanina, bicarbonato de sódio e o nitrato. Bom, começando pelos carboidratos, eles são a base energética dos exercícios de longa duração, principalmente em atletas de alto rendimento. Só que quando a gente fala de suplementação no contexto do exercício, é importante a gente considerar o tempo de prova, o tempo dessa atividade, a intensidade dessa prova ou dessa atividade e o nível de treinamento desse atleta. Por exemplo, em exercícios com menos de 90 minutos, especialmente entre 60 e 75 minutos, a gente não tem um consenso ainda se a suplementação de carboidrato faz alguma diferença no rendimento e na performance desse atleta durante o exercício. Depende muito do nível de glicogênio antes da prova e isso vai depender de como foi a alimentação nos dias que antecederam esse momento e também da percepção de cada um. Nesses casos, uma estratégia interessante é fazer o bochecho com o carboidrato, que ativa os receptores da boca e manda um sinal para o cérebro para reduzir a percepção de esforço. Isso pode, inclusive, evitar desconfortos gástricos associados. Agora, se a gente está falando de um exercício com duração maior a 75 minutos, é recomendada a ingestão de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. E se esse tempo exceder 2 horas e meia, por exemplo, já é recomendado um consumo de até 90 gramas de carboidrato por hora, sendo a fonte mista, glicose e frutose. E aqui entra um ponto importante, não é só sair tomando gel de carboidrato adoidado. O trato gastrointestinal precisa ser treinado. E isso se faz no decorrer dos treinos, nunca em uma prova.
E lembrando que a concentração de carboidrato na bebida também importa. Ela deve ficar entre 6% e 8%, porque isso impacta diretamente na absorção intestinal e no esvaziamento gástrico. A cafeína, por sua vez, é um dos suplementos mais conhecidos e mais estudados por sua capacidade de melhorar o desempenho no exercício físico. Os seus efeitos ergogênicos eles têm maior associação em relação à redução da percepção de esforço e da dor, e também melhora no estado de alerta. Mas essa ação, essa resposta, ela vai variar dependendo da sensibilidade de cada um. A dose ideal parece estar entre 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal, embora doses menores, como 1 a 2 miligramas por quilo, também pareçam funcionar. E essa administração deve ser feita cerca de 60 minutos antes do exercício devido ao seu pico de ação. Doses superiores a essas, por exemplo, 9 miligramas por quilo, parecem não estar associadas a algum benefício e, inclusive, podem estar associadas a um maior risco de efeitos colaterais. Quem viu o nosso Reels vai lembrar que a creatina é composta por 3 aminoácidos: glicina, arginina e metionina, cujo principal reserva no nosso corpo é o músculo esquelético, que armazena cerca de 95% da creatina corporal. Existem 2 protocolos mais comuns de suplementar a creatina. O protocolo de carregamento, que consiste da gente suplementar 20 gramas de creatina por dia, dividido em 4 vezes ao dia, de 5 a 7 dias. E o protocolo de manutenção, que consiste em a gente suplementar doses únicas de creatina entre 0,03 a 0,05 gramas por quilo por um período aí de 28 dias. Como já foi comentado aqui também, a suplementação de creatina para praticantes de exercício físico resistido com algumas particularidades já está bem estabelecida. Mas quando a gente olha para o endurance, a sua ação ergogênica não é observada nos estudos, ou seja, não existe uma melhora do desempenho físico, né, dos atletas durante os exercícios de endurance, observado por revisões sistemáticas e meta-análise. Os tamponantes, por sua vez, são suplementos que ajudam a lidar com a acidez gerada na musculatura durante o exercício de alta intensidade, que pode ocasionar em uma fadiga, né, e também interferir na contratilidade muscular. Dentre os tamponantes mais conhecidos, a gente tem a beta-alanina e o bicarbonato de sódio. A beta-alanina é essencial para a síntese de carnosina, que é encontrada de forma abundante na nossa musculatura esquelética e desempenha papéis fisiológicos importantes. Se ela é essencial? Não. Mas a suplementação de beta-alanina deve ser avaliada de forma individual, até porque as evidências mostram que existe um efeito positivo, porém de baixa magnitude, para aqueles exercícios de alta intensidade com duração de 30 segundos a 10 minutos. Além disso, ela apresenta um efeito colateral mais chatinho, né? Que é a parestesia e a coceira na pele, que é dose dependente. Já o bicarbonato de sódio é o principal tamponante extracelular do nosso corpo, tendo a suplementação o objetivo de aumentar a concentração sanguínea de bicarbonato e a reserva extracelular. Por mais que sua eficácia ergogênica seja bem estabelecida na literatura, em exercícios de alta intensidade, com duração entre 30 segundos a 12 minutos, é válido destacar que existe um alto risco de desconfortos gastrointestinais, como inchaço, flatulência, náuseas e diarreia. O nitrato, por sua vez, é um suplemento que tem ganhado bastante atenção nos últimos anos, principalmente na forma de suco de beterraba. Quando ingerido, ele é convertido em óxido nítrico, que é uma molécula com vários efeitos importantes, como uma promoção da vasodilatação, uma melhora da eficiência mitocondrial e um aumento na contratilidade muscular. Mas o efeito do nitrato não é imediato, então a suplementação ela tem que ser feita de forma crônica. E também existe uma variação entre indivíduos, então estima-se que de 20 a 25% dos atletas altamente treinados podem se beneficiar dessa suplementação, enquanto que a maioria parece não apresentar melhora significativa com a suplementação. Revisões sistemáticas com meta-análise sugerem que a janela de melhor desempenho vai acontecer em exercícios entre 2 e 10 minutos, mas também pode demonstrar uma eficácia em exercícios até 30 minutos. E um detalhe técnico importante é que essa transformação do nitrato para o óxido nítrico, ela vai depender da flora bacteriana bucal. Então, se tu usa algum enxaguante bucal antibacteriano,
pode afetar essa suplementação. Por fim, falando um pouquinho sobre os eletrólitos, o mais importante no contexto da corrida é o sódio. A concentração de sódio em uma bebida isotônica deve ficar entre 500 a 700 miligramas por litro, e essa recomendação vai depender da taxa de suor, da percepção subjetiva de suor salgado e da intensidade e tempo desse exercício. Inclusive, muitas pessoas acabam associando as cãibras à falta de sódio e outros eletrólitos no organismo, mas isso não está bem consolidado na literatura ainda. Outros eletrólitos que também estão presentes nessas bebidas são o magnésio e o potássio. Mas esses minerais, eles parecem ter uma perda pequena no suor. Então, eles vão ter pouco efeito sobre a osmolaridade plasmática. Eles vão entrar mais para a questão da osmolaridade da bebida. De qualquer forma, a gente sabe que a hidratação pré, durante e pós-prova, ela vai ser essencial para evitar a desidratação e também para melhorar o desempenho durante o exercício físico. E depois de tudo isso, é comum que muitos de vocês se perguntem: mas eu preciso de suplemento para correr melhor? E na verdade a resposta é: depende muito. Esses suplementos que a gente citou têm respaldo científico, sim, mas isso não significa que todo mundo precise utilizar eles. A verdade é que a maioria das pessoas que corre, seja por hobby, para socializar ou por saúde, vai se beneficiar muito mais ajustando a alimentação, ajustando a rotina de treinos e hidratação, do que no investimento em sachês, cápsulas ou pós. O suplemento ele não vai compensar a noite mal dormida, os treinos mal feitos ou a alimentação desajustada. Então, antes da gente pensar em suplementação, a gente tem que pensar lá na base. E tem mais, mesmo entre atletas, o uso precisa ser individualizado. A gente considera o tipo de prova, a intensidade, o tempo de duração, o clima, sintomas gastrointestinais, rotina de treinos e até as preferências pessoais de cada um. Não é porque o teu amigo utilizou um suplemento e disse que voou que vai funcionar contigo também. Por isso que é tão importante a orientação de um nutricionista. Ele que vai avaliar quais as tuas reais necessidades para te indicar ou não uma suplementação, na dose certa e no momento certo. E se for o caso também de não usar nenhum tipo de suplemento, tá tudo bem. No fim das contas, suplementar pode ajudar, mas não é obrigação. Performance de verdade vem de constância, um treino bem feito, sono em dia, uma alimentação equilibrada e uma mente alinhada com os teus objetivos. A gente sabe que correr muda vidas e que quem corre quer sempre correr melhor. Mas isso não significa que tu tem que sair correndo para comprar um suplemento. O que faz diferença de verdade é a estratégia. É saber o que o teu corpo precisa e quando precisa. Porque suplemento, por definição, vem para complementar e não para substituir. Então, se você corre ou está começando a correr, saiba que tem muita coisa que pode te ajudar. Mas o primeiro passo é entender o seu contexto e buscar um auxílio profissional qualificado. Se você curtiu esse episódio, já segue a gente no Spotify, lá no YouTube e no Instagram e se liga que a cada 15 dias tem episódio novo no ar. Até o próximo e boa corrida!